4. Quem achou de glória a Deus? Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo por número 24. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia está na tradução da linguagem de hoje. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: vistes aqueles homens que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandezas e riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Versículo por número 39. Versículo por número 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. Davi tirou a armadura de sobre si, tomou o seu cajado na sua mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Podemos sentar? Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, estamos alegres nessa noite, porque Deus tem nos proporcionado a estarmos aqui mais uma vez, amém, pela segunda vez ministrando nessa igreja. Eu quero trazer um abraço da minha igreja, a Igreja Ministério de Belém, de São João de Meriti, Venda Velha. Está aqui comigo minha pastora, amém, vice-presidente da igreja, amém, pastora Cidleia, pastor-presidente, pastor Roberto. Também está comigo também minha esposa, Natasha Silva, que está ali com meus 2 filhos, Isaac e Isabelle. Está também comigo a pastora Rosângela Rocha e os amados irmãos que estão aqui. Quero agradecer a Deus pelo convite mais uma vez da pastora, da missionária Sandra Monteiro. Amém? Deus abençoe grandiosamente a serva de Deus. Enfim, quero agradecer a Deus por esse convite e por essa porta que Ele tem aberto aqui em Bangu para ministrarmos a palavra do Senhor. Amém? Quem quer ouvir a voz de Deus, diga glória para Jesus. Aleluia. Queridos, quando desfolhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos no Antigo Testamento a história de Davi. Todos já ouviram e até já viram filmes e até minissérie na TV acerca e a respeito da vida, da biografia de Davi, que por sinal foi o segundo rei de Israel. E na verdade Davi foi o menor rei, mas de menor ele foi o maior rei que Israel já teve. Na Bíblia Sagrada, quando nós lemos em 1 Samuel, capítulo de número 16, nós vemos quando Deus ordena a Samuel que ele vá até a casa de Jessé o Belemita, porque lá o Senhor havia se provido do novo rei de Israel. É quando Deus rejeita a Saul devido ao seu pecado e escolhe agora um novo rei para Israel. E nós vemos que na casa de Jessé, Deus escolhe Davi para estar assumindo o trono de Israel. E nós vemos que após a unção ser derramada sobre Davi, em seguida no capítulo 17 de 1 Samuel, nós vemos o contexto histórico de um gigante, a saber, chamado Golias. Como estamos na campanha Derrubando Gigantes, acredito que este capítulo de 1 Samuel, capítulo número 17, seja bem propício para embasarmos na campanha. Porque após a unção de Davi, após Deus confirmar o chamado de Davi para reinar, nós vemos que logo após o capítulo 17,
7, existe um homem chamado Golias. E Golias afronta Israel durante 40 dias. E a Bíblia diz que Israel estava com o seu exército juntamente com Saul em um vale. E do lado do vale existia um monte chamado Taquém, e do outro lado existia um monte chamado Talém. E do outro lado do monte, o filisteu de Gate, chamado Golias, afrontava Israel. Durante 40 dias e 40 noites, ele procurava alguém para pelejar e lutar contra ele. E ele propusera ao povo de Israel que, se alguém lutasse com ele e perdesse, os filisteus serviriam a Israel. Mas se Israel, alguém lutasse contra ele e perdesse, os israelitas lutariam com os israelitas, serviriam aos filisteus. E a Bíblia diz que durante esse período, o Golias ele afrontava Israel, e todos os homens de Israel de guerra, todo o exército de guerra também fugia, porque eles tinham medo de Golias devido à sua alta estatura. E nós vamos definir a palavra gigante. Nós veremos que, segundo o dicionário Michelis da UOL, gigante é um homem extraordinário, alto, é um homem que possui força, é um homem com a sua estatura elevada, é alguém que é enorme, alguém que é grande demais. E a Bíblia relata nas nossas traduções que Golias tinha, aleluia, 2,94 metros de altura, segundo a tradução da Bíblia Sagrada do hebraico para o grego, que se chama Septuaginta. Aleluia, Golias tinha 2,94 metros de altura, ou seja, Golias tinha praticamente 3 metros de altura. A sua roupa, a roupa de Golias era praticamente o peso de Davi, porque Davi era jovem, Davi era moço, e só a sua roupa pesava 57 quilos, e só a sua ponta da sua lança pesava praticamente 6 quilos. Então, Golias era experimentado em guerra, Golias era experimentado em batalhas, Golias estava acostumado a batalhar e a vencer, Golias estava acostumado a entrar numa guerra e ganhar, mas aquela guerra a qual Golias estava naquele momento, aquele povo a qual Golias estava naquele momento afrontando, não era um povo qualquer. Aquele povo a qual Golias estava agora afrontando e intimando para perder, para arrasar, para humilhar, para destruir, não era um povo que servia a um Deus feito por mão de homens. Aquele povo a qual Golias estava afrontando tinha um Deus. Aquele povo a qual Golias estava afrontando tinha um Deus que não perde guerra, tinha um Deus que não perde batalha, tinha um Deus que não mexeu. Ninguém sabe a sua história, mas ele diz em Isaías 43:13: antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, ele impedirá. Aquele homem estava agora afrontando um exército que não lutava por vencer por si próprio, mas um exército que lutava, aleluia, para vencer. Não era eles que venciam, mas era Deus que dava vitória para eles. O que Golias não sabia é que em Israel tinha um Deus que nunca perdeu uma batalha. E quem está aqui e conhece e serve a esse Deus, levante a sua mão e eu glória. Nós vemos afrontando o povo de Israel. Mas a Bíblia é interessante que antes de Davi chegasse até a Golias, antes de Davi chegar a conhecê-lo, a Bíblia diz que o seu pai manda com que ele fosse até o exército, trazer notícias para ele e levar pão e queijo para os soldados e oficial da guerra. E a Bíblia diz que quando Davi chega lá, ele ouve falar que Golias estava afrontando, que havia um homem, um gigante do exército inimigo, que estava afrontando o exército de Israel. E a Bíblia diz que ele ouve o falatório das pessoas dizendo que não havia homem de guerra para lutar
dias. E se aparecesse alguém, o rei de Israel, Saul, daria como prêmio a isenção de impostos, daria a mão da sua filha em casamento e lhe daria muitas riquezas. E Davi por várias vezes confirma qual seria o prêmio, mas Davi não estava só interessado no prêmio. Davi, quando ouve que o filisteu estava afrontando Israel, ele começa a se irar. Por quê? Porque ele percebe que o filisteu não estava afrontando apenas o exército de Israel. Ele percebe que o filisteu estava afrontando o próprio Deus de Israel. E Davi era um adorador. Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha experiência com Deus. Davi sabia que a Deus ninguém afronta. Davi sabia que com Deus ninguém se mete e permanece limpo. Davi sabia que com Deus não se brinca. Davi sabia que a Deus ninguém desafia. E quando ele chega lá, aleluia, ele diz que vai enfrentar o gigante para receber o prêmio. Ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Perceba nas duas palavras que Davi usa: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Incircunciso, nós sabemos que Deus falou para Abraão, aleluia, que ele faria uma aliança com o seu povo. A aliança é essa chamada circuncisão, a qual o homem, ele cortava o seu prepúcio em forma de uma aliança entre ele e entre Deus. Então todo aquele que tinha uma aliança com Deus deveria ser circuncidado, aleluia. Ou seja, quem tinha circuncisão tinha a aliança de Deus. Quem tinha a aliança de Deus tinha um pacto com Deus. Quem tinha um pacto com Deus tinha a proteção de Deus. E Davi sabia que quem tinha aliança tinha o pacto, e quem tinha o pacto tinha a proteção de Deus. E quem tem aliança com Deus, ele luta, mas ele sabe que a vitória é certa. Quem tem aliança com Deus pode até ir para a guerra, mas já vai cantando o hino da vitória, porque sabe que Deus protege. Davi sabia que não seria fácil lutar contra o gigante, mas também sabia que não seria difícil nem impossível, porque ele tinha um pacto com Deus. E quando ele diz: quem é este incircunciso, ele está querendo dizer: certamente ele já perdeu a guerra, certamente ele já perdeu a batalha. Por quê? Porque não tem aliança com Deus. Por quê? Porque não tem pacto com Deus. Por quê? Porque não conhece a Deus. Por quê? Porque não tem a presença gloriosa do Deus vivo. Já perdeu. Ele é incircunciso, não tem a proteção de Deus. Tem gente que está indo para a guerra e está perdendo batalha. Por quê? Porque não tem aliança com Deus. Tem gente que está perdendo porque perdeu a proteção de Deus. Mas quem está aqui, a Bíblia diz que agora a circuncisão não é mais feita no físico, na carne, e sim pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso coração. E quem está aqui e tem o sangue de Jesus, levante a mão, quero conhecer. Quem está aqui com o sangue de Jesus? Se você tem o sangue, você tem aliança. Se você tem aliança, você tem um pacto. Se você tem um pacto, você é protegido. Para afrontar o exército do Deus vivo. Ele poderia atribuir o exército de Israel ao exército do rei Saul. Ele disse: do Deus vivo. Davi não pôs a sua visão no gigante, nem na sua força, nem na sua lança, nem no seu escudeiro que estava à sua frente. Porque é sempre assim: o gigante, quando vem, ele vem, mas ele vem com o escudeiro na frente. O diabo é sempre assim. Diz o ditado que quando o diabo não vem, ele manda o secretário, né? Oh glória! Na frente do gigante havia um escudeiro. Quem sabe nessa noite o
o secretário do diabo está tentando impedir, aleluia, as flechas de adoração de chegar até os gigantes, mas nessa noite, aleluia, esses gigantes não veio te afrontar, ele veio te afrontar, mas na verdade ele está afrontando o Deus, na verdade ele está afrontando o Deus que você serve. E quando Deus entra, Davi diz, certamente essa guerra não é do rei de Israel, nem do seu exército, essa guerra é de Deus. Essa guerra não é tua, essa guerra é essa guerra é de Deus. Essa guerra é de Deus. Você não vai pelejar, essa guerra é de Deus. É Deus quem te dá vitória. Deus está te dando vitória nessa guerra. Você vai para a guerra, você vai para a batalha, mas quem vai pelejar por você é Deus. Quem vai lutar por você é Deus. Então Davi ele diz, eu vou lutar contra ele. E levam-no até a presença do rei Saul. E Saul diz, mas você não pode porque você é criança. Aleluia. O interessante é que antes de ele chegar até Saul, o seu irmão, aleluia, Eliabe, chegou até ele e disse, o que tu fazes aqui, Davi? O que tu fazes aqui? O que vieste fazer aqui? A Bíblia diz que o irmão de Davi se irou contra Davi. Fala para o irmão, o irmão de Davi se irou contra Davi. Aleluia. Porque ele no meio da guerra. E Davi não era para estar no meio da guerra, aleluia, oficialmente falando. Mas quando Deus entra no negócio, não tem ofício certo. Quando Deus manda você ir, põe a fé no Pai e o inimigo cai. Quando Deus manda você ir, pode ter certeza que Deus garante a vitória. Quando ele chegou até lá, o irmão dele Eliabe falou assim, o que tu fazes aqui? Bem eu conheço a tua presunção, tu vieste para ver a guerra, a qual lhe era proibido. E Davi, ele diz, mas o que fiz eu contigo? É sempre assim, na obra de Deus e no exército de Deus, espiritualmente falando, aleluia, ninguém quer lutar, ninguém quer guerrear contra o gigante, ninguém quer enfrentar o gigante, mas quando Davi se levanta para pelejar, sempre tem um Eliabe querendo impedir, sempre tem um Eliabe querendo te parar, sempre tem um irmãozinho encapetado querendo parar o ministério que Deus tem para a tua vida. Mas eu quero mandar um recado para Eliabe. Quem foi ungido não foi Eliabe, a unção desceu sobre Davi, e quem tem unção faz a diferença. Quem é ungido aqui, levanta a mão e dá glória. Aleluia. Davi foi levado até a presença de Saul. E quando Davi chegou até a presença de Saul, a Bíblia diz que Saul falou que ele não poderia porque era novo, era jovem, era uma criança. Ele disse, olha, eu no campo de meu pai, apacentando as suas ovelhas, eu já matei um urso, já matei um leão, já matei um urso. Quando eles vieram para cá, a ovelha, eu tirei a ovelha da boca dele, puxei aquela alma e os matei. Não será diferente com esse gigante, não será diferente com esse circunciso. Aleluia. Então, o rei Saul pegou a sua armadura e deu a Davi, e colocou em Davi a sua armadura. Oh, glória. O interessante, irmão, imagine o pastor Sandra, se a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, chegasse até você e dissesse, olha, nós iremos a um grande evento, em toda a mídia ela verá, as nações saberão, mas eu quero que você vá com uma de minhas roupas, aleluia, oficial de Brasília. Olha só, já pensou você vestir a mesma roupa que muita gente naquela época gostaria de vestir? Quem não gostaria de vestir a armadura do rei? Acredito que todos do exército queriam vestir a mesma armadura que Saul vestia. Naquele momento, Davi teve a oportunidade de vestir a armadura de Saul, mas quando ele começa a andar, ele percebe que aquela armadura não é para ele. Ele percebe que aquela armadura não dá nele. Aleluia. Então ele recusa aquela armadura para pegar a sua arma. Aleluia. Davi tinha caráter, Davi tinha entendimento, Davi poderia ter se aproveitado
ter se esforçado para aparecer para a sociedade, para aparecer e dizer: eu estou vestindo a armadura de Saul. Mas Davi não fez isso. Fala, Senhor, não se venda. Não vista aquilo que não é teu. Não pega aquilo que não te pertence. Não bota a mão no chamado que não é teu. Se Deus não te chamou para a mesa de oração, não põe a mão. Se Deus não te chamou, querido, para estar à frente do ministério de louvor, não tente estar. Não queira estar onde Deus não quer que você esteja. Davi poderia aproveitar para aparecer e dizer: eu estou com a armadura de Saul, eu estou com a armadura do rei de Israel. Mas ele preferiu usar aquilo qual Deus havia dado a ele. O que é que Deus tem te dado? Qual é o chamado que Deus tem para a tua vida? Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o talento que Deus te deu? Qual é a armadura, a ferramenta que Deus te deu? Não queira a armadura de Saul, queira o que Deus tem para você. Aleluia. Por isso que atualmente tem muita gente nas igrejas por aí brigando por cargo, brigando por status, porque querem aparecer com a armadura do rei. Aleluia. Mas quem é humilde, quem é simples como Davi, usa o que Deus dá. Nem que seja com uma funda, com uma pedra, tu vai para o que Deus tem te dado. Porque o verdadeiro forte não é aquele dotado de forças que vai lá e faz e acontece e diz que fez. O verdadeiro forte é aquele que mesmo não tendo força, vai lá, faz e diz: foi Deus que fez. Foi Deus que fez. A glória de Deus, o poder de Deus, a glória é de Deus. Cadê os fracos que Deus são aperfeiçoados pelo poder de Deus? Valente mesmo não é aquele que vai lá, mata a fé, não. Valente é aquele que não é, mas já lá e demonstra um ato de valentia. Este é o verdadeiro valente. Esse é o verdadeiro forte. Os fortões do exército fugiram no dia do gigante. Mas Davi, aquele que era pequeno e não tinha força, foi lá para vencer aquela batalha. Deus está contando com os pequenos. Deus está contando com os pequenos. Deus está contando com aqueles que dão a glória para Deus. Cadê aqueles que dão a glória para Deus? Levante a mão e dê glória a Ele. Aleluia. E quando Davi não aceita, aleluia, aquela armadura, ele pega o seu próprio instrumento. Quando ele não aceita a armadura do rei, ele vai naquilo a qual Deus deu para ele. Aleluia. Ele não queria aparecer, ele queria vencer aquela guerra. Aleluia. Sabe por que muitos estão perdendo guerra? Estão se afastando? Porque estão usando armaduras que não são para eles, que não foi feita para eles, que não foi encomendado para eles. Tem gente pegando a armadura de Saul, quando na verdade Deus quer que ele use a funda de Davi. Fala para o teu irmão para acordar. Para de pegar a armadura de Saul. Usa a funda de Davi. Para de botar a mão onde Deus não mandou. Para de ir onde Deus não mandou você ir. Para de falar onde Deus não mandou você falar. Para de torcer onde Deus não mandou você torcer. Quando Davi vai lá, aquele gigante começa a rir de Davi, falando: ué, eu peço um guerreiro, peço alguém para lutar comigo, e vem uma criança, aleluia. E ele começou a praguejar Davi pelos seus deuses. E Davi disse: olha, e o gigante disse: olha, eu vou pegar a tua carne e vou destroçar para as aves do céu e pelas bestas feiras da terra. E Davi disse: olha, você vem contra mim contra a pau e lança, mas eu
eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi era adorador, e Davi escreve o Salmo 121 dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Não é na força do teu braço, não é com o teu diploma, não é com o teu anel de grau, não é com a tua beleza, não é com os teus títulos, não são com o teu dinheiro, não é com a tua fama, não é com o teu nome, é o nome do Senhor, é a unção de Deus, é a graça, é o óleo que você vai receber a vitória. Davi disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Deus, Davi atribuiu a Deus. É Deus que está na minha frente. É Deus que está na minha frente. Davi sabe muito bem, ele escreveu o Salmo de número 27, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem recearei? Ainda que o exército inteiro me cercasse, o meu coração não temeria. Salmo de número 23 dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, o Senhor está contigo nessa guerra, o Senhor está contigo nesse vale. Deus está contigo, terra. Levante a mão e adore. Mas interessante que Davi, antes de chegar até Golias, ele foi para onde? Ele desceu um ribeiro. A Bíblia diz que Davi desceu. Fala o termo Davi desceu. Fala o termo Davi desceu. Davi desceu ao ribeiro e pegou 5 pedras. Davi desceu ao ribeiro e pegou 5 pedras. O interessante que nós vamos ver aí dentro dessa palavra, que Davi pega 5 pedras, e a Bíblia diz que Davi, aleluia, era da tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que os benjamitas, eles tinham técnicas, eles eram peritos, aleluia. A Bíblia diz lá em Juízes capítulo 20, versículo 15 ao 16: e contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim. Entre todos estes o povo havia 700 homens escolhidos e canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Fala para o irmão: os benjamitas atiravam uma pedra na funda em um cabelo e não erravam. E olha que eles eram canhotos. Sabe o que é um canhoto? Atirar uma pedra em uma funda, acertar em um cabelo, mirar no teu cabelo e não errar. Aleluia. Davi era dessa tribo. Davi era perito, ou seja, Davi não precisava de 5 pedras para derrubar um gigante, precisava apenas de uma pedra. Então, por que Davi pega 5 pedras? Sabe por que Davi pega 5 pedras? Sabe por quê? Porque Golias não estava sozinho. Golias tinha 4 irmãos que eram gigantes. Ora, se Golias era gigante, o pai dele era gigante. Se Golias era gigante, a família tinha gigante. Se Golias era gigante, provavelmente algum irmão também seria gigante. Então Davi, ele sabia muito bem que Golias não estava sozinho. Golias tinha 4 irmãos gigantes. Então Davi vai preparado. Davi se prepara não para matar um gigante. Davi se prepara para matar 5 gigantes. Está pensando que existe só um gigante? Está pensando que existe só um gigante? São vários gigantes. Se eu vier falar de gigante que apareceu aqui em Israel, a
a gente vai lembrar do gigante chamado Faraó. A Bíblia diz que Faraó, aleluia, ele endureceu o seu coração e não deixava o povo sair do Egito. E o povo passou no Egito 400 anos. E durante 400 anos, Faraó, ele estava oprimindo o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus prepara Moisés e leva até Faraó para libertar o povo de Israel. E a Bíblia diz que Faraó, que Moisés diz: mas Senhor, o que eu vou dizer diante deles? O que eu vou falar diante deles? Quem me enviou? Quem está me enviando? E eu disse: diga para Faraó, o gigante do Egito, que o eu sou está te enviando. Moisés sabia o significado de eu sou. Você sabe o significado de eu sou? Quem sabe o significado de eu sou? Levante a mão. Às vezes a gente nem entende. Eu sou? Como assim eu sou? E naquela época, ninguém podia conjugar o verbo eu sou. O faraó do Egito, o nome faraó significa casa grande. Por quê? Existia o Alto Egito e o Baixo Egito. Porém, faraó mandava tanto no Alto Egito quanto no Baixo Egito. Por isso o nome faraó significa a casa grande, porque ele era o próprio Deus do Egito. Mas mesmo ele sendo o próprio Deus, ele não podia conjugar o verbo eu sou faraó. Ele tinha que dizer: eu estou sendo faraó. Por quê? Porque hoje o homem não poderia conjugar. Na língua portuguesa nós conjugamos, porque na língua portuguesa nós temos que conjugar. Mas naquela época ninguém podia conjugar eu sou. Por quê? Se você é, isso implica dizer que ontem você é. Isso implica dizer que hoje você é. E amanhã você continuará sendo. Mas se você está, ontem você estava, hoje você pode não estar mais. Ou hoje você está, amanhã você pode não estar mais. Hoje você está gordo, amanhã pode estar magro. Hoje você está magro, amanhã pode estar gordo. Hoje você está lá embaixo, mas amanhã pode estar lá em cima. Hoje você está humilhado, mas amanhã pode estar exaltado. Hoje você está chorando, mas amanhã pode estar sorrindo. Então, Faraó não podia dizer eu sou. Ele tinha que dizer eu estou sendo o faraó do Egito. Porque o estou, ele sofre variação com o tempo. Ou seja, passa o tempo, você pode não estar mais. Hoje você está vivo, mas amanhã você pode não estar mais. Então, ninguém podia dizer, porque o eu sou, ele é imutável, não sofre com o tempo, não está preso ao tempo, nem ao espaço, nem a nada. Ele é ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. E quando Deus disse para Moisés, diga que o eu sou te enviou, Deus estava dizendo: fale para quem está no Egito, que alguém que é o mesmo hoje, alguém que é o mesmo ontem, alguém que é o mesmo amanhã, alguém que passa o tempo, não fica velho, alguém que passa o tempo, permanece o mesmo, está ativo. Vai lá! Esse Deus, alguém que não está preso ao espaço, nem ao tempo. E a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Ora, se Jesus é o Filho do eu sou, aleluia, e Jesus, Filho do eu sou, é o Pai da eternidade. Eternidade é um espaço de tempo que não tem começo, nem tem fim, é eterno. E se Jesus é o Pai da eternidade, imagine quem é o Pai de Jesus. Moisés, sou eu quem estou te enviando. Eu vou mostrar para os gigantes do Egito que quem é grande de verdade sou eu, quem é maior sou eu, quem manda sou eu.
inimigo é gigante. Fala, o teu inimigo é gigante. Mas o teu Deus é maior. O teu Deus é maior. O teu Deus é maior. Abre a tua boca e agora. O teu Deus é maior. O diabo é gigante, mas o teu Deus é maior. Aleluia. E Faraó, quando Moisés falou, eu sou, me enviou. Faraó, você não acredite. Alguém que não muda, alguém que é imutável, alguém que é poderoso, não acredito. Quem é mais que eu? E Deus falou, eu vou mostrar quem é mais que você. Eu vou mostrar quem é Deus. Eu vou mostrar quem é o verdadeiro Deus do Egito. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que passou a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e ele não deixava o povo ir, até que a 10ª, Faraó permitiu com que o povo fosse. Mas a Bíblia diz que no caminho do Mar Vermelho, Deus levou o povo. A Bíblia diz que Faraó, o gigante do Egito, perseguiu o povo de Deus. Quero denominar Faraó o gigante perseguidor. Aleluia. Sempre existe um gigante que se levanta para te perseguir. Sempre existe um gigante que se levanta para te perseguir. Aleluia. Mas a Bíblia diz, querido, que Deus abriu o mar, falou para Moisés, para ir em direção ao Mar Vermelho. E Deus abriria o mar. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, atrás do povo de Deus, ia uma nuvem de fumaça. E na frente ia uma nuvem de glória. Na frente a nuvem era glória e clareava o caminho. Atrás era a nuvem escura e tampava o caminho para o povo, aleluia, do Egito. E a Bíblia diz que os egípcios falaram, olha, vamos voltar, por quê? Porque o Deus de Israel está pelejando por eles. O Deus de Israel está lutando por eles. A Bíblia diz que os carros de Faraó iam se quebrando à beira do caminho. E o povo queria voltar porque eles reconheciam, os egípcios reconheciam que Deus de Israel estava pelejando por eles. Olha, até o diabo reconhece que Deus peleja por você. Até o diabo reconhece que Deus peleja por você. E às vezes você conhece a Deus, não reconhece que Deus está pelejando por você. Mas o diabo sabe que Deus está pelejando por você aqui nessa noite. E a Bíblia diz que quando o povo chegou na frente do Mar Vermelho, a Bíblia diz que veio um vento oriental. Fala que não, vento oriental. O vento oriental. Presta atenção, quando a Bíblia fala de Oriente, se liga, porque Oriente é vitória. A Bíblia diz que você vai estudar, você vai saber que o sol nasce no Ori. Aí o sol nasce no Ori. A Bíblia diz que o jardim do Éden estava localizado no Ori. E a palavra Éden significa deleite, prazer. E o Éden estava localizado no Oriente. A Bíblia diz que os 3 magos que vieram visitar a Jesus quando o mesmo nasceu, eles vieram do Oriente. Porém, aquele vento que estava soprando veio do Oriente. Quando o povo estava na frente do mar, veio um vento oriental. Oriente fala de providência de Deus. Oriente fala de vitória de Deus. Não sei qual vento que tem soprado sobre a tua vida, mas nessa noite levante sua mão, levante. Levante sua mão. A Bíblia diz que soprou um vento do Oriente. E a Bíblia diz também em Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, que soprou um vento naquele vale. Eu quero profetizar. Está soprando agora o vento do Oriente. Está soprando o vento do Oriente. O vento de Deus. O vento de Deus está soprando aqui nessa igreja. Quem recebe, quem recebe, quem recebe. É o vento de Deus. Recebe. Do Oriente vem, não é sinônimo de prova, é sinônimo de vitória. O vento oriental abriu uma porta onde não tinha parede. O vento oriental abriu um caminho para o povo de Deus passar. Aleluia.
E o mesmo caminho que o vento oriental abriu, foi o mesmo caminho. A Bíblia diz que quando soprou o vento, a Bíblia diz que paredão de água de um lado, paredão de água do outro, no meio do povo de Israel, atrás Faraó, com 600 carros, com cavaleiros, para o 600 carros de ferro, 600 carros de ferro, atrás do povo de Israel. Olha, o gigante investe pesado para te matar, o gigante investe pesado para te destruir, o gigante investe pesado para calar tua boca, o gigante investe pesado para te matar, para te parar. Israel não tinha armas bélicas, mas Faraó investiu 600 carros de ferro. Faraó investiu tudo que ele tinha. Pega na montanha, vamos falar para ele nessa noite. O diabo não investe pouco para te destruir. Ele investe tudo que ele tem. Tu pensa que aquela pombagilazinha da encruzilhada que ele manda para te destruir, é principado, é potestade, porque ele sabe o ministério que Deus tem na tua. Faraó investe pesado para te parar, porque ele sabe que você é de pé, é uma aliança pelo pé. Preparou 600 carros de ferro. Pega na mão, levanta a mão, pronto. Fala para ele, o gigante do Egito preparou 600 carros de ferro para te matar. Mas só pela minha Bíblia diz, no Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, você não será atingido. E recebe aí, levanta a mão. Soprou, abriu o caminho, o povo passou. O gigante do Egito vinha para matar o povo de Deus com 600 carros de ferro, com seus cavaleiros. A Bíblia diz que quando o povo passou, a Bíblia diz que Deus se levantou do trono. Olha, eu imagino que Deus se levanta do trono e diz: agora eu vou retirar o meu vento, agora eu vou tirar o sopro. Agora eu vou tirar a Bíblia das suas narinas. Deus soprou e das suas narinas Deus fez assim, ó, para abrir vocês, para fechar. Deus fez. Deus tirou o vento. Faraó do lado com cavalos e cavaleiros, 600 carros de ferro, paredão de água de um lado, paredão de água do outro. O povo passou, o vento oriental se retirou. Meu querido, o gigante do Egito, a Bíblia diz que morreu afogado. Faraó, com seus cavalos e seus cavaleiros, os gigantes que perseguiam o povo de Deus, foi afogado no mar. E nessa noite, o gigante que estava te perseguindo está sendo extremado. O gigante que estava te perseguindo está caindo, está tombando. E pode ver. Se você não consegue ver, eu vou orar por você agora. Tem um colírio do céu descendo aqui nessa noite. Tem um colírio descendo. Recebe. Está abrindo a televisão agora. Recebe na raça. Olha aí como desce o colírio do céu. Olha aí, recebe. Na tua visão espiritual. Você que não consegue ver agora, o gigante tomar a brecha. Tinha 4 gigantes. Nós vamos falar de gigantes. Nós vamos lembrar dos medianitas. No capítulo 6 de Juízes, a Bíblia diz que os medianitas eram sábios, inteligentes. Sabe o que eles fizeram? Eles estavam entrando para destruir Israel. Quando não é 8 é 80, né, irmão?
Toda vez Israel passava por perseguição, sempre tinha um gigante se levantando. Aleluia. Então os midianitas, eles destruíram a agricultura de Israel. Destruíram a agricultura, o povo não teria dinheiro e não teria o que comer, não teria alimento. Tirando o alimento, o povo passaria fome. Passando fome, o povo morreria, ficaria doente. Sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer tirar o teu alimento. O inimigo quer que você pare de se alimentar. Aleluia. Tirando o teu alimento, você fica fraco. Tirando o teu alimento, você fica doente. Você fica doente, você morre. Por isso o diabo não quer que você leia a Bíblia. Por isso o diabo não quer que você jejue. Por isso o diabo não quer que você ore. O diabo quer tirar o teu alimento. Mas nessa noite, Deus apareceu como apareceu para Gideão. E disse: Gideão, homem muito valoroso, eu tenho posto os midianitas na tua mão. Levante a mão comigo, levante. Na tua mão tem autoridade. Deus está colocando agora o teu adversário na tua mão. Na tua mão. Na tua mão. E recebe, recebe. Recebe, recebe. Recebe, recebe. E o anjo apareceu a Gideão e disse: Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo. Fala, meu irmão, vai nessa tua força, Deus é contigo. Deus é contigo. Para enfrentar esse gigante, Deus é contigo. E quando o Gideão se depara daquele gigante, Gideão fala assim: Deus é comigo nada. Se Deus fosse comigo, se Deus fosse comigo, nada disso estaria acontecendo. Se Deus fosse comigo, Ele não permitiria os midianitas virem para destruir Israel. Eu sou o menor da minha tribo. A minha tribo é a menor das tribos. Eu sou mais feio, eu sou mais fraco. Tem gente dentro da igreja que está com síndrome de Gideão, se achando pequeno, se achando mais fraco, se achando mais feio. Eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei fazer, eu não sei. Meu querido, quem apareceu para Gideão não foi o homem. Quem apareceu para Gideão foi o anjo do Senhor. E quando a Bíblia fala anjo do Senhor, é de forma teofânica, é o próprio Deus em forma de anjo dizendo: eu sou contigo. Quero aproveitar e essa mão. Quem te chamou não foi o homem. Quem te consagrou não foi o homem. Quem te ungiu foi Deus.